Quero abordar um tema hoje que tem servido, por um lado, pelos resultados que tem tomado, como um rumo certo para o Congresso Nacional e, por outro lado, para a opinião pública, principalmente para a imprensa, como algo que é um jogo de faz de conta. Quero me referir, senador Jorge, às comissões parlamentares de inquérito. Nós temos comissões parlamentares de inquérito que estão aí mostrando o resultado que fizeram. Vamos primeiro lá naquela CPI do orçamento, que concluiu por algumas coisas, mas deixou de fora, por exemplo, a investigação contra os corruptores, isto é, aquelas pessoas ou aquelas empresas que corromperam agentes públicos, sejam desde um funcionário até mesmo um eleito pelo povo, seja ele deputado federal, senador, presidente da República, governador, deputado estadual, como também na CPI dos Correios, que redundou em muitos indiciados, a CPI dos bingos, que indiciou esse senhor que hoje dá o título à CPI, que está apurando a chamada CPI do Cachoeira. Na verdade, esse seu Carlos Cachoeira, na CPI dos bingos, há anos atrás, foi indiciado. Portanto, já corria contra ele denúncias muito fortes. E agora, nessa atual CPI, que tem esse nome, tem um nome dele próprio, existem uma série de indícios fortes, não só contra ele, mas contra políticos também, e contra outras pessoas da administração pública, e contra empresas, sempre por trás empresas. E eu fico preocupado quando a CPI dos bingos, que eu fui vice-presidente, chegou até a ter o apelido de CPI do fim do mundo, porque recebia tantas denúncias e investigava tantas coisas que todo mundo dizia que não ia para lugar nenhum. E terminou concluindo por indiciar várias pessoas, entre elas o senhor Carlos Cachoeira. Agora, o que eu vejo e me preocupa, como senador, não sou membro da CPI, não sou membro, mas me preocupa ver, por exemplo, que se enfoque certas coisas que aparentemente, para quem está de fora, até mesmo para quem é parlamentar, não é o objetivo da CPI. Por exemplo, quando eu vejo convocação de investigadores, quando eu vejo convocação de querer convocar jornalistas, e quando eu vejo querer convocar o procurador da República, fosse ele quem fosse, é o atual procurador Gurgel, mas poderia ser outro, dá a sensação, e passa isso para a opinião pública, de que, na verdade, o foco principal, não está sendo atingido. E eu quero aqui dizer a minha preocupação, quando instituições que são responsáveis pelo regime democrático são atingidas, e principalmente quando são atingidas com outros objetivos, porque não quero dizer que, eventualmente, um magistrado ou um membro do Ministério Público ou um membro do Poder Executivo, seja o presidente ou os ministros, ou seja um parlamentar federal, não deva ser investigado. Não, deve sim, deve ser investigado sim. Agora, quando o propósito é apenas desmoralizar a instituição, isso é muito ruim, senador Jorge. Por isso, eu quero aqui dizer da minha preocupação, por exemplo, com o envolvimento da figura do Procurador-Geral da República. Ele já disse que vai responder os questionamentos que a CPI está fazendo, mas eu quero, sem nenhuma procuração dele, e até em homenagem à instituição, apelar, e tenho certeza que vai haver bom senso dos membros da CPI, que na verdade é uma CPI mista, a CPMI, para que tenham muito cuidado com os objetivos dessa comissão. Eu quero transcrever aqui só um trecho, senador Jorge Viana, do discurso feito pelo presidente
do Conselho Nacional do Ministério Público, anteontem, na posse dele, e vou destacar um trecho e pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra do pronunciamento do presidente. O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, no trecho que eu vou destacar. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e presidente do COLEM do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Roberto Gurgel dos Santos, peço venha para saudá-lo, em nome da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, pela magnitude do trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo ao longo do período em que está à frente da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um trabalho doloroso, por vezes, mas absolutamente necessário, porque clamado pela sociedade brasileira. Receba, pois, disse o presidente da CONAMP, Dr. Gurgel, a solidariedade e o apoio do Conselho Nacional do Ministério Público e saiba que o vosso êxito é o êxito do Ministério Público brasileiro e o vosso fracasso também repercutirá na nossa instituição. Então, eu quero dizer que nós todos devemos nos preocupar muito com a nossa democracia, que vem se consolidando de uns tempos para cá, mais precisamente depois da posse do presidente Sarney para cá, mais solidamente, mais, diríamos assim, desde mesmo o primeiro presidente eleito após a Revolução, mas nós devemos ter muito zelo por essas instituições e que tive, senadora Marta, como constituinte, o prazer de ajudar a elaborar essa Constituição que está em vigor, que deu ao Ministério Público uma condição que não existia antes. Para o Ministério Público antes era uma linha auxiliar do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, e hoje é um órgão independente que atua em defesa do cidadão, da cidadã. Portanto, concluo pedindo a autorização de Vossa Excelência para transcrever a íntegra do discurso